Oi, gente! Vamos falar de design editorial. O que é isso? É uma parte do design gráfico onde a gente vai trabalhar produzindo jornal, revista, catálogo, né? Esse tipo de publicação. E por isso que a gente chama de editorial, porque nos jornais ou nas revistas a gente segmenta determinados setores por editoria. Por exemplo, editoria de polícia é onde os repórteres vão trabalhar os crimes, a questão de segurança, editoria de saúde, editoria de esporte, várias editorias. Então são categorias dentro de uma publicação, tá? Por isso que a gente vai chamar de editorial. E aí eu trago alguns exemplos de materiais que a gente pode produzir através de um design editorial. Isso é uma revista, né? E aí a revista vai ter uma periodicidade, ou seja, de tempos em tempos, né? E aí a gente vai ter aqui as matérias, né? E esse processo que a gente diz de fazer o design das matérias, a gente chama de diagramação ou de editoração eletrônica. Os dois jeitos está certo, tá? Então, a parte do design é onde a gente vai escolher a foto, vai organizar os textos, vai organizar a legenda, vai organizar a linha de apoio, enfim, a gente vai aprender tudo isso, as partes mais teóricas desse design editorial, tá bem? Então vamos olhar aqui, esse aqui é uma revista, tá? Vocês já conhecem revista, mas a gente vai trabalhar a parte técnica dessas revistas. Por que isso, gente? Para que quando vocês forem trabalhar numa agência, ou no jornal, ou numa revista mesmo, vocês saibam distinguir aquilo que o editor de vocês está pedindo. Por exemplo, eu quero que vocês editem a cartola da editoria tal. Tá, mas o que é cartola? O que é olho? O que é fio? O que é coluna? O que é linha? Né? Parece fácil, e é fácil, mas são conceitos que a gente precisa saber. Isso aqui, gente, por exemplo, é uma cartilha, tá? Uma cartilha, ela se difere um pouco do periódico, porque a cartilha ela é mais informativa. E ela não tem um objetivo específico temporal. Ela pode ser para vários períodos de tempo, tá? Então ela não é factual. O jornalismo, ele é mais factual, ele vai se envolver num fato, ele vai ter alguma coisa mais específica para mostrar naquele período de tempo. Então ele vai ter uma data de validade, digamos assim. A cartilha normalmente não vai ter, tá? A menos que, por exemplo, que o Estatuto do Idoso, que é esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, que ele tem alguma mudança dentro da lei e que ela precisa ser revista, tá? Então, por exemplo, aqui eu trago, então a gente fez essa cartilha com algumas fotos também, tá? E o importante da gente pensar assim é para quem é o público do nosso material. O Estatuto do Idoso é para o pessoal mais velho, né? Especialmente para orientar eles dos seus direitos e seus deveres, né? Então, o que a gente fez? A gente pensou nas fontes, e depois a gente vai falar da tipografia numa outra aula, e a gente vai falar das fontes. E olha a importância de pensar no seu público, porque o que a gente fez aqui? A gente colocou as fontes maiores para facilitar a leitura, tá? O pessoal mais velho tem um pouco mais de dificuldade de enxergar as letras miúdas. Então, a gente pensa nisso também. Outro exemplo de cartilha, né? Esse aqui é um exemplo para a parte de arquitetura, né? Então, todo o material foi pensado, voltado para esse público, tá? Então, por isso que antes de mais nada, a gente pensar no nosso conteúdo, a gente tem que pensar no público também, tá? Isso aqui também é um relatório institucional, que a gente também pode fazer um relatório institucional, diagramar, utilizar as fotos de uma maneira diferente, né? Para poder compor a página, tá? Então a gente vai ter tudo, nessas publicações a gente tem todos os elementos de uma página impressa, que a gente vai falar. Por exemplo, editoria, olho, título, né? Tudo isso a gente vai ter. Linha de apoio, subtítulo. Então a gente vai entender bem direitinho cada uma delas, tá? Um último exemplo antes da gente partir para a parte teórica mesmo. Isso aqui é um jornal, né? E aí também ele vai seguir as mesmas orientações da parte editorial, tá? Tem olho, tem foto, tem linha de apoio,
tem também publicidade, tá? A gente também tem que pensar na parte comercial, tá? Disso tudo. E aí a gente vai avançando com o tempo, tá? Isso aqui só para mostrar para vocês que essa parte que eu vou falar agora, ela pode aparecer em diversos produtos, tá? Vamos lá. Só mais uma aqui. Isso aqui é um exemplo de um periódico espanhol, bem legal, né? Voltado para a parte artística, né? É um periódico de artes e bem interessante também. É um formato diferente. É um formato menor, né, do que uma revista normal. Vou mostrar aqui só para comparar. Ó, menor no tamanho, mas maior na altura, tá? Isso tudo são formatos que a gente vai trabalhar na parte quando a gente for falar de formato de tamanho de papel, tá? Vamos lá. Vamos pensar então na nossa página impressa. Será que se eu trocar de lado fica ruim? Vamos ver. Aqui. Aqui. Será que vocês estão me vendo? Tomara que sim. Eu não vou pausar a gravação agora. Deixa eu só pegar a caneta, segura aí. Voltei. Ó, aqui o que eu estou simulando? Eu estou simulando uma página de um jornal, tá? E nessa página de jornal eu tenho aqui, na cartola, aqui em cima, é o nome da editoria. Editoria, ou seja, o setor desta página. Então, como eu já disse antes, a página ela pode ser separada por editorias. Aliás, o jornal como um todo ele é separado por editorias. Então, editoria de esporte na cartola. Por que cartola, Sor? Porque cartola é o que fica em cima da cabeça. Fácil de lembrar. Cartola. Cartola fica em cima da cabeça. Tá? Cartola ou editoria. Editoria. Tá? Então eu tenho uma cartola da editoria esporte, tá? Aqui em cima eu tenho normalmente a identificação do jornal ou da revista, tá? Então eu vou ter ali o nome do jornal, da revista e o número da página. Vou botar identificação, ID, só para vocês lembrarem, tá? E o número da página. Aí eu já montei o meu cabeçalho, digamos assim, tá? Então a gente tem no cabeçalho, tem a cartola, tem a identificação do jornal e tem o número de página. Às vezes o número de página pode ir aqui embaixo também, não tem problema, tá? Isso vai depender da publicação que vocês vão utilizar. O que nós temos aqui? Uma foto, tá? Uma foto, todo mundo sabe o que é foto. Uma foto de destaque do nosso goleiro que levou o gol. Por quê? Porque é um momento importante da partida. De repente foi um frango que o goleiro levou, e aí ele está ali. Aqui nós temos o título. O título. O título, então, ele vai ser a primeira informação do texto, vai ser o título. Que ele vai estar em destaque. E aí, normalmente, ele pode ser dentro da foto, ele pode ser acima da foto, ele pode ser abaixo da foto. Vai depender se essa imagem da foto, se ela vai ser mais importante do que está sendo dito. Tá? Do que está sendo escrito, porque normalmente a gente tem o título por cima, mas em alguns casos a imagem vai dizer mais, a imagem vai ser mais importante do que o texto, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, ela morreu nos seus braços, é de um jornal de Londres, tá? Então tava ali a foto, tá estampando toda a capa de um casal, e aí que ela morreu nos braços dele. Isso foi durante um atentado lá em Londres. E aí o título foi dentro da foto. Isso também a gente pode pensar, mas no futuro a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Então, o título aqui embaixo da foto. O que vai embaixo da foto, gente? Isso mesmo, legenda. Legenda da foto, tá? Então a gente tem uma matéria, uma foto, uma legenda e o texto, tá? E o texto está aqui. Se eu perguntar para vocês, quantas colunas tem esse texto? Vocês saberiam dizer? Muito bem, 2. Por quê? 1, 2. 2 colunas, tá? Então, esse texto aqui, essa matéria, tem uma foto e 2 colunas, tá?
Supondo que essas duas colunas correspondem à metade desta página, quantas colunas no total esta matéria tem? Tempo! 4. Por quê? Porque supondo que esta foto tem o dobro do tamanho das colunas, exatamente igual, então esta matéria tem 4 colunas, tá? Então vou botar aqui só para a gente saber, texto de 2 colunas. Vamos para a matéria de baixo. É uma página de esporte que tem 2 matérias, tá? Aqui a gente pode ter o fio que divide uma matéria e a outra. Não necessariamente a gente tem esse fio, tá? Mas é possível que tenha o fio. O que é fio? É uma parte geométrica mesmo, tá? É uma questão geométrica, é uma linha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. De novo. Ó, isso aqui é fio. Isso que vai em volta, essa borda, é fio. Deixa eu ver aqui também. Ó, aqui em cima a gente tem um fio de fora a fora. Fio, linha, tudo isso pode ser chamado assim, tá? Aqui embaixo a gente tem fios ou linhas, tá? Para fazer a parte de dar uma dinâmica diferente na nossa publicação, tá? Para não ficar a página só branca ou totalmente vazia ali, sem nenhum elemento, tá? São elementos de artifícios que a gente usa. Isso tudo a gente vai ver depois com semiótica, tá? Movimento da página, para onde o olho olha, enfim, várias coisas legais da gente ver depois, tá? Então, digamos que aqui tem um fio também, né? Fio ou linha, vamos botar aqui, tá? Aqui eu vou botar outro fio, tá? Só pra gente... Linha, opa, fio ou linha, tá? Só pra gente brincar nessa composição de página. Então, nós temos o outro título, né? E nós temos aqui um elemento interessante, que depois eu vou ver se eu acho aqui para vocês, o que a gente chama de olho, tá? O que é o olho, gente? Olho ou janela, alguns lugares chamam de janela. É uma frase destacada dentro de um texto para que o leitor, para que chame a atenção do leitor. Por isso que se chama olho, porque é onde o olho bate. Então, tem uma matéria, normalmente isso vai acontecer em entrevistas, tá? Entrevistas normalmente tem, deixa eu achar um olho aqui para vocês rapidinho, tá? Para que serve? É para dar um resumo, para chamar atenção a alguma frase específica desta matéria, para mostrar para o leitor, porque às vezes, por exemplo, aqui, ó, tem uma matéria, deixa eu chegar mais perto, não sei se vai dar certo, tá, gente? Tem uma entrevista com 2 colunas, mas eles querem chamar atenção a essa frase. Para mudar o mundo, os jovens precisam trocar o mundo virtual pelo real. Abrir aleatoriamente ele me traz essa informação bem propícia para o tempo de hoje, né? Mas vamos lá. Então esse é um olho de uma entrevista do Zygmunt Bauman, tá? Que ele fala sobre o papel dos jovens no mundo atual, tá? Essa notícia aqui é de, deixa eu ver de quando que é, de 2014, bem atual essa revista, tá? Mas então aqui, vamos voltar. Tem o título, né? Tem linha, tem o nome do entrevistado, tem 2 colunas, e aqui, uma coisa que eu não falei ali, tem a linha de apoio. O que é linha de apoio? É uma frase que vai trazer um resuminho daquilo que vai ser falado durante essa matéria, tá? Olha aqui em cima a cartola, dizendo a editoria, não necessariamente a editoria, ele está chamando a atenção que é uma entrevista, tá? E alguns elementos de geometria, para dar uma dinâmica na nossa página, e a foto com página inteira, tá? E aqui embaixo uma legenda da foto dentro da foto. Não sei se está dando para enxergar, gente. Se não der, desculpa, depois a gente retoma isso aí, tá? Então isso aí é interessante. O olho é para chamar a atenção uma frase que a gente quer pontuar especificamente. Esse aqui é o olho, então, ou janela. Anotou aí? Beleza. Na segunda matéria desta página, nós temos a notícia de que o técnico foi demitido. A primeira foi: time vence o adversário. Até aí tudo bem, né? Segundo título aqui, ok? Técnico foi dividido. Se eu perguntasse para vocês, quantas colunas tem esta matéria? Vocês me diriam quanto?
Errou quem disse 4, é 5. Por quê? Porque eu tenho uma coluna, a coluna do olho a gente tem que contar, a terceira coluna com texto, a quarta e a quinta coluna, ó, 4, 5. Eu tenho uma coluna com texto aqui e uma coluna com foto também, tá? Então, deu para entender? 1, 2, 3, 4, 5. Por que isso, senhor? Porque a editoria nos permitiu que a gente conseguisse fazer essa divisão de texto e em colunas mais ou menos, tá? Deu para entender? Muita informação, gente? O que precisa recapitular? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, porque depois vai ter um trabalhinho que vocês vão ter que relembrar tudo isso aí. Vamos ver. Ah, interessante. Falei de legenda, mas não falei de uma coisa importante. Quando aparece o nome de quem fez a matéria, por exemplo, Joãozinho da Silva LOL, ele foi lá, foi ele que escreveu essa matéria. Então, em algum lugar vai estar escrito o nome do Joãozinho, tá? Por quê? Porque ele está acreditando a matéria. Isso se chama crédito. Até vou puxar para cá para a gente lembrar. Crédito. Crédito da matéria. Até vou botar aqui, ó. Matéria. Por quê? Por que eu estou distinguindo o crédito da matéria? Porque quem fez a foto também precisa ser creditado, né? Então vamos botar aqui, ó. Normalmente o crédito da foto é junto da foto, tá? E ele é bem pequenininho, coladinho aqui em cima, tá? Ou aqui do lado, tá? Então a gente não pode esquecer de crédito de foto, tá? Vou puxar por onde que eu vou puxar? Vou puxar aqui, ó. Faz de conta que aqui tem um outro crédito e vamos botar aqui, ó, crédito foto. Ah, senhor, pode ir na legenda? Pode. Pode ir na legenda, quando a gente escreve assim, ó, foto, 2 pontos, fulano de tal. E é normalmente isso que vai acontecer, que vai aparecer nas imagens de vocês. Quando a gente tem uma matéria que ela é atemporal, que, por exemplo, o dinheiro desvalorizou nos últimos tempos, aí aparece um monte de nota de dinheiro lá, que é uma foto de arquivo, ela pode aparecer fulano de tal, barra arquivo, barra banco de imagens, tá? Então a gente tem que cuidar sempre quando a gente for creditar uma matéria. Deixa eu ver se eu não esqueci nada do que está no trabalhinho que vocês precisam fazer. Acho que é isso por enquanto, tá, gente? Vamos lá. Deu para entender? Ficou com dúvida? Manda uma mensagem para mim, manda um comentário ali particular que a gente vai resolver tudo isso, tá? Importante, qual é o software que a gente usa para fazer esse material? Normalmente eu uso o InDesign, que é um dos softwares da Adobe, InDesign, que a gente vai aprender a mexer nele depois quando tudo voltar ao normal, tá? Tem outros, dá para fazer no Corel, dá para fazer no Corel, dá para fazer no Photoshop, dá para fazer no Photoshop. Vai ter muito mais trabalho? Vai ter muito mais trabalho, por quê? Porque o Photoshop é um software de edição de imagem. E o InDesign é um software voltado para editoração. Então ele vai trazer muito mais recurso, tá? É a mesma coisa que tu usar uma colher para tomar, aliás, um garfo para tomar sopa. Dá para tomar sopa de garfo? Dá. Vai demorar muito mais, mas vai conseguir, tá? Mas se tu pegar uma colher que é específica para tomar sopa, vai conseguir se alimentar muito melhor, tá? Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Oi, gente, para complementar o vídeo então, tá? Vamos analisar algumas páginas deste jornal e fazer alguns comentários importantes, tá? Então vamos olhar aqui. Aqui em cima nós temos então a identificação do jornal. Deixa eu melhorar essa luz aqui, tá? Então nós temos a identificação do jornal, a identificação da editoria, tá? O título, a identificação ali das redes sociais, a data. Então nós temos um fio aqui também que passa de uma página para outra. Essa parte amarela então é o fio. Aqui então nós temos o título dessa matéria, o nome do repórter, tá? Ou o crédito de reportagem, mas normalmente a gente vai chamar de repórter,
quem fez a matéria, tá? 2 colunas de texto, uma legendinha. E uma coisa legal que o design editorial nos permite é fazer esse recorte nas fotos e usar o texto em volta. Isso é bem legal também, tá? Então aqui, 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é importante a gente pensar, tá? 2 fotos, a legenda da foto. E aqui do lado, o crédito da foto, tá? Sky News é o crédito da foto. Um infográfico mostrando onde ocorreram os atentados, né? 2 fotos menores, ali uma delas tem legenda, essa pequena aqui tem legenda, essa outra não tem legenda, tá? Outra matéria menor, que aqui ela está dizendo que é um comentário, tá? Matéria também de 5 colunas, um olho sobre este comentário, tá? Fios para tudo que é lado e o nome de quem escreveu, tá? Aqui, isso aqui o que que é? Isso é uma parte comercial, tá? É o anúncio, tá? Isso é importante a gente saber. E no anúncio a gente vai sempre pensar em número de colunas que este anúncio ocupa, tá? Então ele vai ser um anúncio de 10 centímetros aproximadamente de altura por 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Como que a gente mede isso? Baseado no número de colunas que tem de texto, né? Isso a gente vai sempre pensar quando a gente tratar de design editorial. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Este anúncio aqui, a gente não precisa medir o tamanho da altura do anúncio. A gente pode olhar ele como um todo e identificar que é um anúncio de meia página. Esse é um anúncio de meia página porque ele ocupa meia página. Esse aqui é um anúncio de página inteira porque ele ocupa a página inteira. Muito bem. Olha só outra coisa interessante. Essa meia página tem 2 matérias. E ela também tem todos os elementos necessários para compor uma matéria jornalística, tá? Título, nome do repórter, né? Identificação do repórter, tem legenda, tem foto, tá? E tem 1, 2, 3, 4 e uma coluna de uma matéria menor, tá? Essas são coisas importantes que vocês precisam ver, tá? Outra coisa legal da gente dar uma olhada. Aqui, ó. Isso aqui é um artigo de opinião, tá? A parte editorial também comporta opinião. E normalmente o artigo de opinião vai ter o nome de quem está dando essa opinião, tá? Então, olha aqui um artigo de opinião. Quem faz um artigo de opinião se chama colunista ou articulista. Isso são coisas importantes de vocês saberem. Normalmente vai ter uma fotinho de quem está emitindo essa opinião ou falando esse comentário, tá? Isso aqui é uma charge, tá? Ou um cartoon, que também faz parte do processo de jornalismo ou design editorial, tá? Outra matéria grande com um subtítulo, uma matéria menor, tá? Falando sobre o mesmo assunto, tá? Subtítulo também é importante a gente pensar para dar uma quebra no texto, tá? Às vezes o texto está muito grande, a gente bota um subtítulo para dar uma dinâmica na nossa leitura, tá? Olha só, aqui também tem o recorte em volta da foto e outro articulista. Deixa eu buscar aqui para vocês, mostrar uma coisa importante, que é o que a gente chama de box. Eu não falei para vocês aquela hora. Deixa eu só ver se tem, eu já tinha visto um box. O que é o box? É uma caixinha. É uma caixinha justamente mostrando algumas informações. Isso ocorre normalmente em serviços, tá, gente? Por exemplo, cinema. Vai estrear um filme e aí ele vai mostrar o serviço desse filme. Acontece o filme horário tal, no cinema tal. Agora que eu preciso achar, não acho. Eu tinha visto agora há pouco um box. Deixa eu ver, ele estava por aqui, peraí. Aqui, um box, tá? Como doar, tá? Isso é um box, uma caixinha que traz a informação principal, dando uma atenção fundamental para aquela informação ali. Como doar, tá? Cruz Vermelha precisa de ajuda para... me ajudem aí no inglês, vocês entenderam, tá? Então, como doar é o título desse box. Ok, gente? Acho que deu para entender? Vários elementos aí, né? Bastante coisa.
Mas acho que vocês são bons, vocês vão conseguir. Vou fechar aqui então com esse resuminho, deixar uns minutinhos aqui para vocês darem uma olhada melhor e memorizar. Boa! Deu, né? Tá bom. Qualquer coisa pausa o vídeo, né?